Boa noite, meus amados irmãos. É com alegria que nós nos colocamos na presença do Senhor nessa noite, buscando a sua presença, buscando louvar assim ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso que nos chamou para pertencer-lhe. E nós gostaríamos de pensar nessa noite um pouco sobre arrependimento. A palavra de Deus, lá em Lucas 15, o verso 7, Jesus Cristo, ele falando aos seus discípulos, ele diz assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus queridos, nós gostaríamos de pensar aí sobre o arrependimento. Arrependimento sempre foi a mensagem que o Evangelho nos transmite. Primeiramente, arrependimento. Jesus e João Batista, iniciando seus ministérios, falou sobre arrependimento. Jesus mesmo, ao iniciar ali em Marcos, no capítulo de número 1, o verso 15, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Meus queridos, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, falando àquela multidão, ele diz assim: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A mesma mensagem de arrependimento é relevante ainda nos nossos dias. Nós precisamos nos arrepender, nos voltarmos para Deus continuamente, todos os dias buscar ao Senhor e pedir o seu perdão. A palavra arrepender no original grego, metanoia, ele diz com respeito ao pensar bem, aplicar a mente, considerar com a mente. E nós precisamos nos voltar para Deus com sinceridade. Para ter um relacionamento correto com Deus, nós precisamos de arrependimento. Mas nós precisamos nos arrepender de quê? Primeiramente do nosso pecado. A palavra de Deus nos mostra isso. E o arrependimento, ele precede a confissão. Antes de confessarmos, nós precisamos nos arrepender. E nós não podemos brincar com o pecado. Quando nós ficamos conscientes da seriedade com que a palavra de Deus encara as nossas iniquidades, nós constatamos como é a nossa situação, a situação de miséria. Uma situação que não é muito boa. Nós precisamos também nos arrepender da frieza espiritual. Muitas vezes nós estamos realizando um culto apenas mecânico. Nós entramos numa rotina, quando nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus, simplesmente frequentamos os cultos, a oração se torna um ato mecânico, a leitura da Bíblia é uma obrigação, e ainda a entrega dos nossos dízimos e ofertas não são feitas assim com alegria. O reino de Deus muitas vezes é para nós apenas um conceito na nossa mente, não uma vivência. Nós precisamos ainda nos arrepender de não estarmos fazendo a vontade de Deus. Jesus exortou os seus discípulos na época: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu te digo? Nós colocamos em prática a nossa própria vontade, os nossos ideais, e não aceitamos a vontade e o plano de Deus para a nossa vida, e nem sequer perguntamos para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Nós precisamos ainda nos arrepender das nossas más intenções do coração. A Bíblia afirma que Deus julgará a motivação que provocou a ação. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas se qualquer homem olhar para uma mulher com olhar impuro, já adulterou com ela no seu coração. Meus queridos, se começarmos a analisar a nossa mente, as nossas intenções, as nossas motivações no arrependimento, começaremos a reconhecer que o nosso coração sempre foi mau, sempre teve uma tendência para o mal, e tomaremos a decisão de acertarmos a nossa vida com Deus. Há tantas outras atitudes que nós poderíamos descrever aqui,
para nos arrepender, se nós quisermos assim ter uma vida realmente de consagração diante do Senhor. Meus queridos, a melhor forma de arrependimento é pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que acenda a sua poderosa luz sobre as nossas iniquidades, e assim então nós veremos quanto o nosso coração é mau e as nossas motivações são erradas, e o tamanho do nosso egoísmo, e nos envergonharemos disso. Meus queridos, muitas vezes nós tentaremos nos esconder da presença de Deus, mas isso não acontece, porque Deus vê e sabe de todas as coisas. Mas esse será um dos melhores momentos da nossa vida cristã, quando nós nos arrependermos, porque nós experimentaremos o amor e a graça perdoadora do nosso Deus. Hoje é dia de nós nos voltarmos para o Senhor. Nesse dia 5 de abril, nesse domingo, nós estivemos nos colocando diante do Senhor, clamando, buscando ao Senhor com jejum e oração. Mas se nós não nos arrependermos, não nos voltarmos para o Senhor de todo o coração, Ele não nos ouvirá. Porque os nossos pecados impedem o seu rosto de nós, Ele encobre o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça, segundo o profeta Isaías. Por isso a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos pedir a Deus misericórdia. E vamos nos colocar diante dEle também, clamando a Deus para que possa nos fortalecer, para vivermos uma vida de santidade, de consagração, e assim experimentarmos o avivamento do céu sobre a nossa vida, sobre a igreja. Hoje é dia de orarmos por isso, pedirmos a Deus essa consagração, esse avivamento, essa libertação também de Deus sobre a nossa nação, sobre o mundo que nós vivemos, desse mal que está contagiando e trazendo mortes. É um tempo de crise, mas é um tempo de nos aproximarmos de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fortalecer o seu coração, da sua família, que Deus possa nos dar a força de continuarmos a viver uma vida segundo a vontade dEle, para a sua própria glória. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Ó Pai, Senhor nosso, nós louvamos, glorificamos o Teu nome nessa noite mais uma vez. Agradecido, Senhor, pelo privilégio que tivemos de ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações. Que o Senhor possa nos ouvir, nos atender, nos perdoar de todo o nosso pecado, ó Deus. Haja com o Teu Espírito em nossa vida, clareando a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos enxergar o mal que temos feito e nos colocarmos diante do Senhor com o coração sincero, e procurando ter uma vida santa, reta diante do Senhor, consagrando todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo aquilo, ó Pai, que fizermos, nós possamos fazer segundo a vontade do Senhor. Venha trazer o avivamento do céu sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, ó Deus. Que esse tempo seja um tempo de crescimento espiritual para a Tua igreja, e que o Senhor possa nos libertar deste mal que está assolando a nossa cidade, assolando, ó Deus, a nossa nação, o mundo todo. Que o Senhor possa dar a libertação e manifestando assim o Teu poder, a Tua graça, para que os outros reconheçam cada vez mais que só o Senhor é Deus. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, amados. Uma semana abençoada para cada um, e que Deus continue a nos orientar. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta trazendo mais uma palavra ao nosso coração, segundo a vontade de Deus. Amém?